Conselheiros do Governo com dúvidas em relação aos túneis subaquáticos. Património e restaurantes descem na avaliação dos turistas. E já se vota nas eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe. Boa noite. Os túneis subaquáticos projetados para junto da Ponte Nobre de Carvalho dividem opiniões na sociedade. A proposta de construção do Governo, anunciada esta semana, gera dúvidas entre os membros de conselhos consultivos do Executivo, que esta manhã, no programa Fórum Macau, lembraram ser necessário ponderar os prós e os contras de mais esta grande obra pública. São dois os túneis subaquáticos que o Executivo planeia construir junto à Ponte Nobre de Carvalho. Um na direção da Taipa, outro na direção de Macau. Em dúvida está a localização e a viabilidade do projeto. Por isso, a semana passada ficou a saber-se que o Governo encomendou um estudo à subsidiária de Macau da construtora estatal chinesa CCCC Highway Consultants, que deverá estar concluído no fim do primeiro semestre de 2016. Esta manhã, no programa Fórum do canal chinês da TDM, houve residentes a lembrar as inúmeras obras públicas em execução, já atrasadas e com derrapagens orçamentais. 我哋而家大部分嘅所謂叫做政府嘅大型工程，其實而家好多都係爛尾嘅，包括我哋而家個北安碼頭，我哋嘅輕軌本來係全澳門覆蓋嘅，而家淨係氹仔段都去咗110億啦。咁喺呢方面，我哋應該點樣做？點樣監督呢？我哋係咪應該要督促政府要做好呢幾個工作，唔係話天馬行空定啲計劃出嚟呢？你而家建成呢個許大隧道嘅話呢，咁啊打8號風球嘅時候呢，即係都能夠即係唔使封橋，啲市民能夠滾翻屋企。Já um membro do Conselho do Planeamento Urbanístico mostra-se preocupado com os custos anuais de construções públicas, sugerindo ao Governo que pondere bem os prós e contras deste projeto. 西環大橋每年嗰個營運保養費咧就大約600萬，橫琴隧道每年嘅營運費係達到2000萬每一年。咁所以喺種種嘅情況之下咧，我覺得我哋要考慮埋橋梁個方案嘅缺點同優點。作為一個基礎建設咧，其實個難點咧唔係在乎於咩技術、咩選點，而係難於咧社會有冇共識去做呢樣嘢。而家咧政府掉出呢個方案出嚟，就係希望社會多發言，為呢個工作創造多啲社會嘅意見，甚至乎 Já o deputado Oyon Sang diz que, em vez de simplesmente adjudicar estudos, o Governo deveria consultar as opiniões da sociedade para antever e remediar à partida quaisquer dificuldades. Os serviços para os assuntos marítimos e de água estão em conversações para a abertura do terminal marítimo do Pacon na Taipa no próximo ano. A construção do terminal do Pacon começou em 2005 e depois de muitos atrasos só deve abrir no próximo ano. Os serviços para os assuntos marítimos dizem que já entraram em diálogo com 3 companhias de ferry. Estão também em contacto com vários departamentos do Governo para que o terminal possa abrir finalmente em 2017. Declarações durante uma reunião de segurança marítima com as autoridades de Hong Kong. 170 viaturas foram encontradas em situação de estacionamento abusivo nos parques públicos nos primeiros 6 meses do ano. Ainda assim, os serviços de assuntos de tráfego dizem tratar-se de uma diminuição de 17% em relação ao mesmo semestre de 2015. O período de estacionamento máximo permitido, relembra o organismo, é de 8 dias consecutivos. A Direção de Serviços de Assuntos de Tráfego registrou cerca de 170 casos de estacionamento abusivo em parques públicos durante o primeiro semestre de 2016. Os números revelados hoje indicam uma diminuição próxima dos 17% em relação aos dados relativos à totalidade do ano de 2015. Nos 39 parques subordinados à TSAT foram detectados 167 veículos em situação de incumprimento, dos quais 7 eram motociclos. Em 91 casos, os proprietários
pagaram as despesas devidas e retiraram os carros dos parques de estacionamento. Mas 46 veículos tiveram de ser transferidos para depósitos, enquanto 22 viram a respectiva matrícula cancelada ou revertida a favor do Governo. Existem ainda 8 automóveis cujos processos continuam em tratamento, de forma a poderem ser reabertos ao público os lugares que ocuparam. A TSAT aproveita ainda para relembrar que o período máximo de estacionamento permitido nos parques públicos é de 8 dias consecutivos. Caso seja excedido, o veículo fica sujeito a multa ou, no limite, se for considerado abandonado, pode vir a ser vendido em asta pública. Entretanto, um membro do Conselho Consultivo do Trânsito diz que é preciso informar melhor os residentes sobre o regulamento dos parques de estacionamento. Mas muitos condutores querem mais ação da polícia e do governo. 咁你泊晒喺度又唔拎走，咁政府又唔揾人揾翻個車主揸，整翻車走，咁梗係阻啦。你話如果佢執法嘅行為咧，好似交通警抄牌嘅勤力一樣咧，就 OK 嘅。就係8日之內一定係要揸走架車啦，唔可以話停放得咁耐嘅時間啦。呢啲信息公佈咗出嚟之後咧，從而令到個社會或者市民啦會更加清楚成個公共停車場嘅使用嘅方法啦。我覺得更加重要係加強嗰個信息嘅傳播，令到市民係知道呢個信息咧，從而咧令到佢哋咧就唔會話以身試法啦，可以加強翻咧成個公共停車場嘅流轉率咧。Nunca o património e os restaurantes tiveram tão má avaliação dos turistas, nem os transportes e os eventos tiveram tão boa. É o que revela o Índice de Satisfação Turística no primeiro trimestre, uma sondagem do Centro de Pesquisa do Instituto de Formação Turística. Foram para o Largo do Senado, para as ruínas de São Paulo, o Templo de Amá, as Portas do Cerco, o Terminal Marítimo e a Rua do Cunha, na Taipa. Perguntar aos turistas que nota davam de 1 a 10 a estas 10 categorias. A melhor nota foi para os eventos, depois os transportes, 2 categorias que tiveram a melhor avaliação do trimestre e desde que o Índice de Satisfação Turística começou a ser feito há 7 anos. Quanto aos casinos, a imagem de marca de Macau, só em 2010 tinham tido nota mais alta. E por falar em imagens de marca, no extremo inverso, o património com a pior nota de todas, os restaurantes e os guias turísticos. Nunca estas 3 categorias tinham tido uma avaliação tão má no índice. Feitas as contas, na média nada muda em relação ao ano passado, 69,6 em 100. É o índice de satisfação dos 1.067 turistas que responderam a este inquérito. A grande maioria veio do continente, já antes tinha estado em Macau e 91% não vieram em excursão. 58% eram mulheres, 90% tinham idades entre os 16 e os 45 anos. Escolheram Macau como destino turístico, atraídos sobretudo pelas compras, pelos restaurantes e pelo património. Curioso que sejam estas últimas as 2 categorias que tiveram pior nota neste estudo, conduzido pelo Centro de Pesquisa de Turismo Internacional do IFT, uma sondagem com uma margem de erro de 3% e um nível de confiança de 95%. Portugal é campeão da Europa em hóquei em patins, para ver mais à frente no telejornal. Entretanto, estão neste momento a decorrer as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, que marcam os 25 anos de democracia no país. As assembleias de voto abriram hoje pelas 7 da manhã, 3 da tarde em Macau, e só encerram às 6 da tarde, já 2 da manhã na RAEM. Imagens que não conseguimos receber até ao momento. A estas eleições concorrem 5 candidatos, entre eles os favoritos Manuel Pinto da Costa, o atual presidente, Evaristo Carvalho, apoiado pelo partido no governo, e Maria das Neves, apoiada pela oposição. Até ao momento, a Comissão Eleitoral Nacional indica que não há incidentes, tudo decorre dentro da normalidade, embora a alegada compra de votos registada em campanha. São 200 as mesas de voto para um total de mais de 111 mil eleitores registados. A grande maioria reside na capital e 10 mil estão na diáspora. Por isso estão também instaladas mesas de voto em Portugal, Angola, Gabão e Guiné Equatorial.
Comigo em estúdio tenho António Costa, presidente da Associação de São Tomenses e Amigos de São Tomé e Príncipe. Boa noite, bem-vindo ao Telejornal. Começava por lhe perguntar, precisamente sobre estes votos que ouvimos dos eleitores na diáspora. Temos atualmente aqui em Macau, pelo menos registados na Associação, cerca de 100 membros e associados, não é assim? Sim. Porquê que ainda não se vota em Macau? Muito boa noite, muito obrigado, TDM, por nos dar a oportunidade de falar um pouco sobre as eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe, em nome da comunidade de São Tomé e Macau. Porquê que não se vota em Macau? Uma pergunta interessante, uma vez que, segundo a vossa peça, já existem 4 países na diáspora cujas comunidades têm essa possibilidade, têm essa oportunidade. Nós ainda não sabemos o critério que utilizaram para isso, no entanto, esperemos que num futuro próximo, nas próximas eleições, possamos ser contemplados. A Associação já endereçou algum pedido à Comissão Eleitoral ou já houve alguma negociação, alguma discussão nesse sentido para poder haver aqui urnas também em Macau? Nós gostaríamos que isso acontecesse. A partir dessas eleições, vamos tomar a iniciativa, que esperávamos ser da própria Comissão, e procurar encontrar soluções para resolver essa questão cá em Macau. Seria ótimo que a comunidade de São Tomé radicada em Macau tivesse também a mesma oportunidade que os outros têm neste momento. Perguntava-lhe sobre as eleições e sobre estes 5 candidatos. Há 3 claramente mais bem posicionados do que os outros 2, mas quais são as expectativas? Qual é que é a perspectiva? Quem é que poderá sair vencedor destas eleições? De acordo com a imprensa santomense e não só, parece-me que, por um lado, a Maria das Neves está bem posicionada. No entanto, nós sabemos que o governo, que tem um candidato e apoia um dos candidatos, tem feito tudo localmente para que o candidato saia vencedor. Em termos de expectativas da comunidade santomense, é bom dizer que normalmente nós não distinguimos a cor política. Qualquer um que seja eleito, nós trabalhamos com todos e é assim que é a nossa posição cá em Macau. Embora seja um regime semipresidencialista e por isso é importante o papel do chefe de Estado no governo portanto, na gestão da política também de São Tomé. Sem dúvida, a cooperação do Presidente com o Governo é importante. E daí o argumento e o que se tem vindo na imprensa a falar sobre situações em que o Governo queixa-se da falta de cooperação e algum bloqueio. Lá está a palavra do professor Cavaco, forças de bloqueio, que é bem conhecida entre nós. Não se tem notado muito essa situação na prática, mas esperemos que com esta eleição o candidato que vence as eleições tenha essa boa postura, ou seja, consiga trabalhar com o governo e assim facilitar a ação governativa. Portanto, um papel mais ativo e um maior balanço entre as duas forças, por assim dizer. Perguntava-lhe, como representante de uma comunidade expatriada, o que é que espera que possa sair destas eleições, que possa beneficiar portanto, a comunidade, todos os são-tomenses que estão aqui especificamente em Macau? Esperamos pouco, porque já esperamos muito tempo e não temos visto muitos resultados. No entanto, como são as novas eleições, há sempre uma nova esperança. Esperemos que o Governo, em cooperação com o Presidente da República e vice-versa, o novo Presidente, tenha em mente que existe uma diáspora rica, espalhada pelo mundo todo e que pode ajudar naquilo que for preciso. Portanto, é necessário uma cooperação entre a diáspora, o Governo e a Presidência da República. Muito bem. Entretanto, sabemos que os atos eleitorais em São Tomé, infelizmente, portanto, é uma democracia relativamente recente, ainda jovem, 25 anos, têm sido marcados por, em campanha, alguma compra de votos. Isso também se registou, parece, nestas eleições. Os próprios candidatos já condenaram, por assim dizer, estes casos, mas é um fenómeno que parece repetir-se. Perguntava, portanto, é importante ter observadores atentos a estas eleições ou para ver se decorrem dentro da normalidade. No entanto, a CPLP não teve ninguém em campo durante estas eleições por, parece, falta de recursos financeiros. Como é que comenta isto? Pois, é curioso que a CPLP, ao comemorar os 20 anos de existência, não tem aproveitado a ocasião para fazer uma boa ação, digamos assim. No entanto, referiu há pouco sobre a situação da compra de votos, compra de consciência. Em São Tomé nós chamamos isso de banho. É uma expressão local e que toda a gente sabe o que é
Normalmente as pessoas ou oferecem algumas coisas, ou oferecem dinheiro, enfim, todo um conjunto de situações. Inaugurações, como falava há bocado. Inaugurações, exatamente. O Primeiro-Ministro fez imensas inaugurações ainda ontem. Portanto, há um conjunto de situações. É um fenómeno recorrente, tem acontecido, tem havido algum combate sobre isso. Portanto, já foi pior do que é hoje. E esperamos que no futuro melhore. Mas qual é que acha que pode ser o impacto de não ter? Temos presente a União Africana, que é uma organização que está em campo com observadores, mas qual é que pode ser o impacto de não ter outras organizações, nomeadamente a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, presente também a supervisionar? Sim, em relação à supervisão dessas eleições, é bom dizer que existem cerca de 70 organizações governamentais e não governamentais. Portanto, a CPLP não participa, não está presente, mas está presente o Armando Guebuza, da União Africana, que até teve uma reunião ontem com o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional. Ex-Presidente, como é dizer, Ex-Presidente de Moçambique, exatamente, Armando Guebuza. Portanto, essas eleições, apesar de não ter a CPLP a ajudar, a verificar se está tudo a correr bem, existem cerca de 70 organizações não governamentais e governamentais que estão a ajudar e esperamos que no fim dessas eleições, ou seja, no fim do dia de hoje, possamos ouvir dessas organizações boas notícias. António Costa, obrigada pela presença neste telejornal. Obrigado eu. Entretanto, voltamos à atualidade local. Ockham Sun criticou a proposta de Gabriel Tong de interpretação da lei de terras. Para o deputado, esse papel cabe apenas aos tribunais. Num seminário sobre a lei de terras, o deputado Ockham Sun manifestou-se contra a proposta do deputado Gabriel Tong de interpretação do diploma, alegando que esse papel cabe aos tribunais. 澳門本身就係話邊個解釋法律呢？就係法院。如果對個法律有存疑嘅時候，或者對一個個案涉及啲法律嘅時候呢，咁就由法院去根據我哋個法律條文啦，根據我哋嘅立法原意啊，嚟到去作出呢個解釋。咁所以就唔存在我哋立法會去解釋個法律嘅問題咯。咁我諗呢一點上邊咧都係要澄。Gabriel Tong defende que a atual lei de terras permite que o chefe do Executivo prolongue o prazo de concessão de um terreno para além do limite de 25 anos, uma interpretação que o deputado Ockham Sun rejeita. 就係我哋用得太濫，擺行政長官上台嘛。因為本來我根據法律條文，我做乜就做乜，就有規定清楚嘅。而家唔係，我全部都可以行政長官可以有政治決定嘅時候，個個都係拍門揾行政長官嘅時候，咁其實我諗唔係一個澳門社會走向法治嘅方向，反為毀掉法治嘅方向。A mesa da Assembleia Legislativa rejeitou a proposta de Gabriel Tong. O presidente da Assembleia explicou que a interpretação que o deputado faz da lei de terras significa uma alteração ao diploma. Por isso, Gabriel Tong tem de pedir o aval do chefe do Executivo, algo que o deputado recusa. Uma cidadã de Macau pediu assistência na sequência da tentativa de golpe de Estado na Turquia. O Gabinete de Gestão de Crises de Turismo explica que se trata de uma residente. A mulher estava na zona restrita do aeroporto de Istambul à espera de um voo de regresso para Hong Kong. Entretanto, em declarações à TDM, o organismo disse que a residente conseguiu já embarcar e deve estar a chegar a Hong Kong nesta altura. O gabinete garante ainda estar em contacto com o Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, em Macau, e com a Embaixada da China na Turquia. Estes dois organismos emitiram, entretanto, um alerta de segurança para cidadãos chineses, aconselhando-os a não se deslocarem à Turquia. 6.000 pessoas foram detidas na Turquia, incluindo altas patentes do exército e juízes. Foi no rescaldo da tentativa de golpe de Estado fracassado. O presidente turco admitiu que o Parlamento pode aceitar uma proposta para a introdução de pena de morte no país. Milhares de apoiantes de Tayyip Erdogan manifestaram-se ontem à noite. Celebraram o falhanço da tentativa de golpe de Estado na Turquia. As autoridades turcas detiveram mais de 2.800 militares e afastaram 2.700 juízes por suspeita de ligação à revolta. 265 pessoas morreram. Segundo as autoridades, 161 eram civis e polícias e 104 participaram na tentativa de derrube do governo. O chefe de Estado acusou apoiantes de Fethullah Gulen, que está exilado nos Estados Unidos, de responsabilidade e pediu ao presidente norte-americano para extraditar o turco. Bu darbe girişiminden sonra tekrar sesleniyorum. Diyorum ki
secretário de Estado norte-americano garante que o país não recebeu qualquer pedido de extradição de Gulen. No, we haven't received any request with respect to Mr. Gulen. We fully anticipate that there will be questions raised about Mr. Gulen. And obviously, we invite the government of Turkey, as we always do, to present us with any legitimate evidence that withstands scrutiny. And the United States will accept that and look at it and make judgments about it appropriately. John Kerry reagiu ainda a declarações do ministro do Trabalho turco, que alegou que os Estados Unidos estão por trás da tentativa de derrube do governo. O secretário de Estado norte-americano considerou que as insinuações públicas são totalmente falsas e prejudiciais. A pressão para que Gulen seja extraditado está a crescer. Um grupo de turcos manifestou-se junto à residência do islamita, na Pensilvânia, a favor da transferência do religioso para a Turquia. Gulen negou qualquer ligação à tentativa de golpe de Estado e colocou mesmo em dúvida a revolta. Biraz evvel bahis mevzu olan şey, hani halihazırdaki bu durumda onlar tarafından hazırlanmış bir senaryo mu? Hakikaten bir jaluzi aralığından bile bakma gibi bir şey yani. Bakabilirsiniz. Bir kapı aralığı demiyorum da yani ihtimal, mülahaza dairesi açık. Gulen acrescentou ser claro que existe intolerância no seio do partido no poder na Turquia em relação a qualquer organização que não esteja sob o seu controle total. Angela Merkel lamentou o derramamento de sangue na Turquia. A chanceler alemã condenou a tentativa de golpe fracassado e sublinhou que o povo turco deve decidir os governantes do país em período de eleições. Es ist tragisch, dass so viele Menschen diesen Putschversuch mit dem Leben bezahlt haben. Das Blutvergießen in der Türkei muss jetzt ein Ende haben. Deutschland steht an der Seite all derjenigen in der Türkei, die die Demokratie und den Rechtsstaat verteidigen. Es ist und bleibt das Recht des Volkes, in freien Wahlen zu bestimmen, wer es regiert. Für politische Veränderungen muss im Rahmen der politischen Institutionen und gemäß der demokratischen Regeln geworben werden. Panzer auf den Straßen und Luftangriffe gegen die eigene Bevölkerung sind Unrecht. Cerca de 80 pessoas prestaram ontem homenagem em Hong Kong às vítimas do atentado de Nice. A vigília foi realizada ao final da tarde em Admiralty, junto à sede do governo. Hong Kong tem a maior comunidade francesa da Ásia. Vivem na região vizinha mais de 25 mil franceses. Na vigília esteve também o cônsul-geral de França em Hong Kong e Macau, Henrique Berti. Durante a homenagem foi cumprido um minuto de silêncio em memória das 84 vítimas mortais no atentado de Nice. O ataque provocou mais de 200 feridos. Alguns deles continuam em estado considerado muito grave. Entretanto, a polícia francesa deteve esta manhã mais 2 pessoas para interrogatório. São já 7 os suspeitos detidos pelas autoridades após o ataque sangrento na cidade do sul de França. Um homem e uma mulher foram detidos pela polícia esta manhã em Nice. De acordo com as autoridades, são 2 pessoas próximas de Mohamed Laouaj Boulel, o condutor do caminhão que avançou contra um mar de gente no passeio dos ingleses. Subiu assim para 7 o número de suspeitos detidos para interrogatório pela polícia francesa. A investigação quer apurar se Mohamed Laouaj Boulel agiu ou não sozinho. Em cima da mesa está também a possibilidade do franco-tunisino ter uma associação recente ao islamismo radical. Maintenant, il y a une enquête judiciaire. Elle montrera cette enquête si cet individu a agi à la demande d'autres individus, si il a agi actionné par les messages continus de Daesh qui appellent et provoquent au crime parce qu'il y avait chez lui un déséquilibre. On verra s'il avait un réseau relationnel ou pas. Et là, il y a une enquête judiciaire qui sera lourde et qui donnera ses résultats, comme souvent d'ailleurs, assez rapidement. On comprendra mieux ce qu'est le réel profil de ce personnage. Mohamed Laouaj Boulel vivia sozinho neste prédio em Nice. Estava separado da mulher. A vizinhança ficou chocada quando constatou o movimento policial no bairro e quando ficou a saber que Boulel foi o autor do ataque.
Oui, on était choqués et on se disait peut-être qu'il y avait peut-être un lien. Mais on ne pensait pas que c'était l'auteur en fait. On pensait peut-être que c'était une connaissance ou voilà. C'est par la suite qu'on a su que c'était l'auteur. Je vois rien de religieux quoi là-dedans. Ni barbe, ni personne. Toujours seul en vélo. En vélo, seul, sentait l'alcool en plein ramadan. Voilà, je le dis, je le truc. Je sais pas si le ramadan permet de boire de l'alcool. À mon avis, non. Voilà, c'est tout. Et maintenant, franchement, je savais pas que j'habitais en dessous d'un meurtrier. Ontem, o local do crime, o passeio dos ingleses, reabriu ao público, com a bandeira francesa a meia haste. Centenas de pessoas prestaram homenagem às vítimas num ataque que provocou 84 mortos e mais de 200 feridos. Após o atentado, a avenida não é certamente o melhor cenário para fazer fotografias de casamento. Mas a vida continua. Donald Trump apresentou oficialmente Mike Pence como o seu vice-candidato presidencial na corrida às eleições nos Estados Unidos. Depois de anunciar a escolha no Twitter, o candidato republicano convidou o governador de Indiana para um comício em Nova York. Numa tentativa de unir um eleitorado fraturado, Trump descreveu Pence como o complemento perfeito para a Casa Branca, um homem com experiência de governação e grande criador de emprego. A escolha de Pence foi vista como um trunfo para unificar o Partido Republicano e acabou por ser amplamente elogiada pelos conservadores republicanos. Ainda assim, muitos deles continuam sem reconhecer credenciais a Trump para vencer estas eleições presidenciais. Decorre durante este fim de semana o 5º Fórum Mundial da Paz em Pequim. As questões em volta do Mar do Sul da China e o Brexit seriam os temas a levar para a mesa de discussão, mas os recentes acontecimentos em Nice e na Turquia acabaram por monopolizar as atenções. Pequim acolhe este fim de semana o 5º Fórum Mundial da Paz, cujas linhas de discussão versam sobre a segurança interna, a cooperação, a inclusão e a abertura entre nações. A edição deste ano conta com algumas figuras proeminentes, casos do ex-primeiro-ministro francês Dominique de Villepin ou o ex-primeiro-ministro japonês Yukio Hatoyama. O evento tem 24 painéis de discussão e se a ideia era abordar assuntos como as divergências no Mar do Sul da China ou o Brexit, outros temas tiveram de entrar na agenda por força dos recentes acontecimentos em Nice e na Turquia. 但是今年有一个共同的问题，我们发现关于和主权相关的事情呢比较多，所以呢，我们其实今年的议题讨论中更多的都集中在关于传统安全上，里包括了有南海问题呀，英国退欧之后的情况啊，还有关于中东地区的讨论呐。 Identificados os problemas, o mais difícil é colocar toda a gente a cooperar em matérias tão sensíveis. But if you look at the world, you will find that the vast majority of countries do not want an unpeaceful world, and that the number of troublemakers in the world is relatively small. So then the question is, how do you get countries who have a common interest in a peaceful world working together, even though they may have very serious disagreements on other issues or on particular issues? O Fórum Mundial da Paz é o evento não governamental de mais alto nível organizado pela China no domínio da segurança internacional. Vamos agora ao desporto. Portugal conquistou mais um título europeu, desta vez no hóquei em patins. A seleção lusa derrotou a Itália por 6-2 na final realizada em casa em Oliveira de Azeméis. Esta é uma reportagem da RTP. Em Oliveira de Azeméis e num pavilhão com lotação esgotada, entrou melhor a Itália e Frederico Ambrosio fez o primeiro gol da partida. Com menos de 4 minutos decorridos, veio um penalti contra Portugal e Ambrosio bisou no jogo e fez o 2-0 para a equipa transalpina. Os postes e o guarda-redes Barozzi iam evitando os golos portugueses nesta final do europeu. Na segunda parte, reação da equipa das Quinas, Ricardo Barreiros descobriu Diogo Rafael, que fez um golaço e encurtou distâncias no marcador. Depois, e com a 10ª falta dos italianos, veio um livre direto para Portugal, mas Leonardo Barozzi foi mais forte que Ricardo Barreiros e evitou o empate.
O público acreditava e pedia mais à seleção portuguesa. Diogo Rafael fez-lhes a vontade e bisou na partida. Empate a 2 a 8 minutos do fim. Renascia a esperança na conquista do título e Reinaldo Ventura concretizava a remontada no marcador. 3-2 para Portugal. Depois, Rafa fez o quarto golo, muito festejado em Oliveira de Azeméis. 4-2 para Portugal e o título europeu ali tão perto. A menos de 3 minutos para o fim, o capitão da Seleção Nacional desfez todas as dúvidas com a marcação do quinto golo. Ainda haveria tempo para Hélder Nunes fazer o 6-2 final. Ao fim de 18 anos de espera, Portugal é campeão europeu de hóquei em patins. Uma alegria imensa, uma coragem contra uma equipa cínica. Saíram ao intervalo a perder 2-0. Fazer a segunda parte que fizemos em 20 minutos. São brilhantes estes jogadores. Qual foi o segredo? Eles foi o segredo. Já no futebol português, o Benfica conquistou a taça do Algarve ao bater os ingleses do Derby County por 4-0. Já no campeonato de futebol da China, o Jiangsu foi derrotado pelo Yanbian por 3-0 e compromete as aspirações ao título. Deslocação do segundo classificado do Campeonato da República Popular da China, Jiangsu Suning, ao terreno do 8º Yanbian Futebol Clube, na cidade de Yanji. Um jogo que correu de feição à formação da casa, que venceu claramente por 3-0. No entanto, todos os golos apenas na segunda metade, período em que o Yanbian Funde foi claramente superior ao Jiangsu. 49 minutos, marcou o sul-coreano Seung Dae Kim. Houve então reação por parte do Jiangsu, com Alex Teixeira aos 56. Afastar um adversário já dentro da grande área, depois a rematar com bola a bater no poste. Mas foi o Yanbian que aumentou a contagem na sequência deste canto aos 68. Babacar Traoré, avançado da Gâmbia. Primeiro desvio de cabeça e depois a surgir de trás. Traoré a não dar qualquer hipótese ao guarda-redes do Jiangsu. E o 3-0 surgiu aos 77, através de Ekber Exmetian. Com a derrota, o Jiangsu compromete seriamente as suas aspirações e pode ficar a 11 pontos do líder Guangzhou Evergrande, se a equipa comandada por Luís Filipe Scolari vencer no terreno do Changchun Yatai. O britânico Mark Cavendish já vai em 4 vitórias ao sprint na Volta à França deste ano. O ciclista de Dimension foi o mais rápido na etapa de ontem, com o compatriota Chris Froome a manter a camisola amarela. Nice continua a ser lembrado na Volta à França, com muito público na berma da estrada a ver passar a caravana, a da mais cotada prova por etapas do mundo. Agora foi a 14ª tirada, 208,5 km entre Montélimar e Parc des Olceaux. Num dia propício aos roladores, com algumas fugas que não tiveram sucesso. Isto depois do contrarrelógio individual que confirmou na liderança o britânico da Sky, Chris Froome. Já perto da meta, os principais sprinters a colocarem-se na frente do pelotão. E aí o mais rápido foi Mark Cavendish, da Dimension Data, que consegue a 4ª vitória na edição deste ano do Tour. O britânico de 31 anos ficou indiferente aos protestos de Marcel Kittel da Ethic Quick-Step, que quase caía com os zigue-zagues do homem da Ilha de Man. Logo atrás, Alexander Kristoff, norueguês da Katusha, e Peter Sagan, eslovaco da Tinkoff. Na classificação geral, Chris Froome mantém 1 minuto e 47 segundos de vantagem sobre o holandês Bauke Mollema da Trek Segafredo, 2,45 em relação ao britânico Adam Yates da Orica Bike Exchange. Rui Costa é 52º, já a 1 hora, 9 minutos e 53 do primeiro.
A Grã-Bretanha também em destaque no ténis, com vantagem de 2-1 diante da Sérvia, numa das eliminatórias dos quartos de final da Taça Davis. Esta taça que não conta com Andy Murray e Novak Djokovic, decide-se hoje com a realização de 2 jogos de singulares. A Grã-Bretanha está a defender o título na Taça Davis, alcançado em 2015. E este é já o segundo singular da eliminatória face à Sérvia, que está a decorrer em piso de terra batida em Belgrado. Vitória de Dusan Lajovic sobre James Ward em 3 sets, parciais de 6-1, 6-3 e 6-2. Isto depois de, no dia anterior, Kyle Edmund ter colocado os britânicos na frente do marcador com triunfo diante de Janko Tipsarevic. Seguiu-se a partida de pares, com a formação da Grã-Bretanha a colocar-se de novo em vantagem na eliminatória, graças à vitória de Jamie Murray, irmão de Andy Murray, e Dom Inglot, no confronto com Nenad Zimonic e Filipe Krajinovic, parciais de 6-1, 6-7, com 2-7 no tie-break, 6-3 e 6-4. As duas seleções apresentam-se nestes quartos de final sem as grandes vedetas do lado da Grã-Bretanha, Andy Murray, e pela Sérvia, o melhor jogador do mundo da atualidade, Novak Djokovic. A Grã-Bretanha ganha por 2-1 e hoje realizam-se mais 2 singulares. Em Sichuan, na cidade de Ya'an, nasceu um panda no Centro de Pesquisa e Conservação da China para os pandas gigantes. O panda bebê nasceu ontem, pelas 2 da tarde. É a primeira cria da panda Chu Chin e também o primeiro nascimento registado no centro este ano. Chu Chin segurou o bebê nos braços logo após o nascimento. O pessoal do centro diz que a bebê nasceu saudável. Agora a previsão do estado do tempo para amanhã. Céu pouco nublado, intervalado de períodos de muito nublado. Temperatura mínima de 28 e máxima de 33. Fique também com as temperaturas noutras cidades. Já a seguir pode ver o contraponto aqui no canal Macau. Hoje em debate o relatório do CCAC sobre a fábrica de Panchões, a lei de terras e o Euro 2016. Em estúdio vão estar os comentadores Paulo Rego, Fernando Gomes e Frederico Rato. Eu cada vez que intervenho ou cada vez que pede a alguém para ver o que se passa, saem 18 coelhos da cartola e 20 gatos. Foram as notícias que marcaram o dia. Assim desejo-lhe uma boa noite e bom serão. Nós regressamos amanhã à mesma hora.